Bom, vamos iniciar. Meu nome é Antônio Carlos, aluno de graduação da UEL, em licenciatura em computação, e vou entrevistar aqui a professora Ana Lúcia. Bom dia, professora. Bom dia, Antônio. É um prazer estar com você. Nós vamos conduzir essa conversa sobre didática de ensino. Então, queria começar perguntando, onde que você dá aula? Atualmente estou dando aula no IVENS, que é em Atibaia, na cidade de Atibaia, é uma escola de formação de enfermagem. E eu dou aula para o curso de cuidadores de idosos. Ah, legal. E como é que você vê a importância da didática na escola? Como é que a escola vê isso, você também? Então, Antônio, eu fui convidada para dar aula e eu não tenho a formação, eu sou psicóloga e eu sinto às vezes uma certa dificuldade. Mas a gente vai buscando, né, informação, viva o Google, né, e a gente vai aprendendo e tenta aplicar, né, na sala de aula. Certo. Você tem alguma ideia da tendência pedagógica que a escola está seguindo? Como é que está indo? Hoje as aulas, os alunos pedem também, né, uma aula mais dinâmica, não aquele jeito tradicional, onde o professor era o dono do saber e os alunos ficavam mais na passividade. Hoje há uma exigência maior de interatividade. É verdade. E como é que você vê assim, o que é ensinar e aprender? Eu vejo uma grande diferença. Porque às vezes você sabe sobre o assunto, você passa, mas você percebe que os alunos estão muito distantes daquilo que você está passando. Então, nessa hora é que eu costumo dar exemplos, trazer a classe para a discussão, com exemplos que eles mesmos vivem, as experiências, para a gente tentar unir a técnica, a teoria, com aquilo que eles já sabem, com aquilo que eles fazem, ou até com aquilo que eles pensam que é. Aham. Legal. Você caminhou já para a próxima pergunta que eu quero fazer. É sobre é, quando você prepara uma aula, né? Tem uns objetivos que você quer alcançar, né? Então, como é que você vê essa relação de objetivo, conteúdo e método? Então, o que eu reparo que numa sala de aula nem todos aprendem no ouvir ou numa aula expositiva. Alguns não gostam de falar, de se expor. Então, eu tento, dentro daqueles 45 minutos que eu tento colocar as três técnicas, vamos dizer assim, é o que eu sei, o que eu aprendi, né? Então, eu falo sobre o assunto, eu faço uma atividade com eles e sempre ponho numa discussão para Hum, tentar contemplar aham. todos os alunos, aqueles que aprendem melhor com aula expositiva, com aquele que aprende melhor com exemplos práticos. É assim Certo, que eu tento, né? entendi. Acho que Tenho, como é que você entende método de ensino? olha, não sei o que te responder. Eu Não tem acho a que eu estou formação distante. É pedagógica, né? verdade, é verdade. Mas método é uma forma de você transmitir o conhecimento que você quer passar para os teus alunos através de um caminho, assim, uma direção, né? Você faz isso naturalmente, aqui nós estamos rotulando de método, né? E como é que você faz o planejamento desse ensino para uma aula? Então, É eu pego, expositivo, por é exemplo, mais... então, dependendo do assunto, é importante você dar uma aula mais expositiva. E em outros assuntos, às vezes até aula prática mesmo, né? Tá. Então, não dá para... Eu acho que está muito de acordo com o tema, Uhum. né? Tem assuntos na minha área, na aula de cuidadores de idosos,
você vai, às vezes, tratar de assuntos mais práticos e outros para que o aluno entenda o desenvolvimento, por exemplo, do ser humano, né? Todas as fases que ele passa. Então é importante ele entender que aquele idoso, em que fase que ele está emocionalmente. Sim. O planejamento também envolve o que cada aluno é. Alguns são mais auditivos, outros mais escrevem enquanto está sendo ouvido, então ele prefere escrever, ficar escrevendo para anotações para ele ler depois. Outros são mais visuais, então ele vê uma imagem e aquilo já representa a aula inteira, né? Então tem formas de dar essas aulas aí, né? Sim, tem a ver também com o meu jeito, né, de ser. Eu não posso ficar incomodada com aquele aluno que é mais quieto, que só anota, porque eu posso achar que ele não está aprendendo. Nem Certo. sempre, né? Nem sempre, às vezes, aquele aluno que fala mais, às vezes ele só quer falar, mas não está aprendendo. Então, o entendimento do conteúdo é muito particular, muito individualizado e o professor precisa compreender essas diferenças, né? Entendi. E como é que você faz essa intervenção quando tem um aluno que escreve, o outro ouve e outro só visual, mas não escreve nada? Que tipo de intervenção você faz? Você aceita isso ou muda essa pedagogia aí, né? Na forma de tratar cada momento aí? Nessa hora eu tento, com aquele olhar, né, de psicóloga, né, que a gente acaba adquirindo, né, você vai percebendo se o aluno está na aula de fato ou está mais distante. E aí eu vou chamando às vezes aquele aluno que no meu modo de ver, ele está mais disperso. E pergunto para ele, para ver se ele está acompanhando a aula. E às Entendi. vezes é uma maneira de você ver se Se todos aproximar, né? estão próximos, estão acompanhando a aula, a Entendi. dinâmica, né, da aula. E como é que é a avaliação desses alunos? Avaliação do aprendizado, né? Se ele aprendeu ou não. Como é que é essa avaliação? Pois é, né? Porque aí que vem, né, Antônio? Avaliar, sendo que aquele aluno que ele é mais auditivo, né? Como é que eu vou avaliar uma prova escrita, né? Mas eu acho que é um conjunto, né? Não desconsiderar a participação dele na aula, não desconsiderar o próprio conteúdo que ele escreve, né? Eu acho que também tem que ver que não é uma prova final, mas é o curso, né? Vai dando tarefas, ele responde, depois dá uma outra atividade em grupo, ele responde. É o conjunto disso, não é uma prova na final que vai avaliar tudo, Sim, né? sim, a gente tem que lembrar também que para algumas pessoas determinados assuntos são mais tranquilos de se conversar, outros pega às vezes na vida pessoal, então ele vai ter naturalmente uma resistência quando ele tem dificuldades de uma matéria, normalmente ele resiste, então ele vai faltar, ele vai chegar atrasado, ou ele não vai fazer a tarefa. Naquela matéria que ele se sente bem à vontade, ele realmente ele faz tudo. Então você tem que pôr tudo isso numa balança na hora de avaliar esse aluno. Verdade. E para finalizar, né? Como é que a escola ela aceita novas ideias, mudanças, ou ela é uma escola tradicional que pratica o mesmo tipo de ensino há anos, não quer mudar? Como é que a direção dessa escola é? Na IVES que eu estou dando aula, é uma escola que está exatamente num processo de inovação. Então, eles estão abertos, né? Abertos Bacana. a novo método de Tecnologia. ensino, estão colocando tecnologia. Então, para mim, está bem tranquilo. Eu me sinto bem à vontade dentro da sala de aula.
Não, legal. Bom, muito obrigado pelo seu tempo de dispor aí para nós, né, para esse trabalho da UEL. O que mais? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu agradeço, eu espero ter contribuído aí para você, teu aprendizado também, Antônio. Estamos aí à disposição. Legal. Muito obrigado. Tchau, tchau.